Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, fazendo hoje, de novo, um dos assuntos que eu considero um dos maiores mistérios, um dos maiores enigmas, se não o maior enigma da humanidade. Tem aquela outra questão, de onde vim, quem sou, para onde eu vou, isso aí é uma história. E tem outra história que é uns negócios aí que ficam desde os primórdios. Nós temos registros fantásticos, né? Registros em pedras, inscrições rupestres, em coisas que se descobrem, em construções que nós já falamos aqui no Vida Inteligente, que tem algo inquestionável sobre o enigma dos discos voadores, seus tripulantes, que alguma coisa tripula eles, alguma coisa pilota essas naves fabulosas, que milhares, milhões de pessoas já viram. Difícil passar um único dia na mídia que não tenha absolutamente nada disso, né? Então, vai entender o que é isso. É isso que nós vamos conversar hoje. E nós, pelo que a gente está vendo, essa que é a razão do programa de hoje, é que parece que cada vez mais estamos, vamos dizer, num absurdo. Se você pensar, você vai achar que é um absurdo isso, né? Absurdo. A iminência de um contato iminente, iminência de um contato iminente. Qualquer hora, alguma coisa vai baixar aí, alguma coisa vai aparecer, vai nos estarrecer, vai nos dar a nossa condição de civilização cósmica e coisas por aí afora. O meu convidado é o querido amigo e irmão de muitos anos, mais de 3 décadas, Paulo Iannuzzi, que está comigo nessa barca também, percorrendo esses mares da ufologia, desses fenômenos, tentando buscar uma resposta. E aí, Paulo, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem, melhor agora. E você, querido? Tudo bem? Vamos tocando. Quando a gente fala desse assunto que a gente é enamorado, digamos assim, a gente fica melhor, né? Porque, principalmente falando com colegas, amigos e irmãos com o pé no chão, com uma larga experiência, uma longa estrada percorrida, né? Apesar de que a gente acha que isso aqui não tem fim, essa estrada, mas a gente tem, vamos dizer, recursos para poder fundamentar aquilo que nós vamos conversar aqui, fora as conjecturas, que conjectura é quando a gente não tem resposta. Ô Paulo, como é que você vê essa questão? As pessoas, a imprensa, cientistas e um monte de religiões, elas parecem ter uma resistência em admitir de que existe vida fora da Terra, vida que eu digo humana. Humano, o tipo que cada planeta admite, né? Tem com a sua atmosfera, essas coisas tudo. Por que você acha que existe, primeiramente, essa resistência? Das 3 classes aqui e das outras. Em primeiro lugar, agradeço ao estar com mais um convite. É um prazer sempre. É um prazer sempre estar aqui, você sabe disso. E a todos que estão nos assistindo, apoiando o nosso trabalho, apoiando o Vida Inteligente, prestigiando, enfim. Eles sabem todos vocês, que o nosso trabalho é para vocês. E, com referência à sua pergunta, é bastante polêmico e é um leque enorme que se abre aí. Mas as pessoas, ao mesmo tempo que não são preparadas para certas coisas, certos conhecimentos, certas informações, como no caso a questão da vida fora do nosso contexto, seja ela extraterrena, que eu já considero há muito tempo um termo obsoleto, ou intraterrena, ou até mesmo, que é o ponto-chave nesse processo, a meu ver, e era também, por debaixo dos panos, inclusive, da dona Irene Grank, a nossa saudosa papisa da ufologia brasileira e, por que não dizer, mundial, os ultraterrenos.
dimensionais de universos paralelos. Mas, enfim, ao mesmo tempo que a humanidade não é preparada propositalmente para isso, a humanidade também, pelo menos a muita gente, não faz questão de se preparar muito. Hoje nós temos um dilema enorme. Se realmente aparece algo substancial de uma forma oficial, que todos tenham conhecimento, como é que vai ser a reação? Tá? Pânico? Perplexidade? Ou simplesmente indiferença? Tem muita gente que não vai estar nem aí, vai achar que é efeito de Hollywood, etc, etc, etc. Como estamos em final de Kali Yuga, é um período dentro do que a humanidade apresenta propício a esse tipo de coisa. E, obviamente, isso é um prato cheio, uma guarda aberta, uma grande porta para a manipulação de alguns interesses em manter somente, não somente nesse assunto, como em outros tantos, a humanidade acéfala com respeito ao que realmente acontece. É teoria da conspiração? Que seja. Não tem o menor problema com isso. É claro que exige-se, acima de tudo, algo que, a meu ver, é cada vez mais raro, o bom senso. E deve prevalecer em tudo. Com a frase que eu sempre uso, né? A partir dos antigos egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Então, enquanto houver esse interesse, que vai permanecer ainda por bastante tempo, muita coisa, principalmente dentro desse assunto, vai estar oculta. Embora estejamos, obviamente, até pelo advento da internet, mais sujeitos não somente às inúmeras fake news e oportunistas de plantão, como a divulgação em off das notícias que realmente são pertinentes, uma vez que não dá para confiar já há muito tempo, principalmente agora, na mídia em geral. E a mídia, obviamente, faz questão, dentro de um conluio que existe, em manipular informações ou simplesmente omitir informações, e por uma questão sensacionalista e de outros interesses a serem atendidos, o que antes era a nota de rodapé, hoje é a primeira página, a respeito de até documentações que estão sendo expostas, principalmente há algum tempo atrás pelos Estados Unidos, o seu poderio militar, sua agenda militar, como o Pentágono e a Marinha, por exemplo, mostrando filmagens feitas de objetos a partir da câmera de caças, de navios, etc, 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 e mostrado na mídia como se fosse o último biscoito do pacote, e para os paulistas e paulistanos, em geral, bolachas, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Enfim, é como se fosse uma novidade de última hora, praticamente passando o rolo compressor por cima, especialmente dos ufólogos, que dedicaram a sua vida e dedicam a sua vida a respeito desses assuntos, dessas questões. Vale lembrar que, até mesmo dentro da ufologia, existem várias vertentes, opiniões diferentes, como não poderia deixar de ser, porque o ser humano é único, e é diferente em vários contextos, evidentemente, mas a necessidade para uma integralidade, uma união maior, é obviamente necessária. Então, temos questões aí dentro desse tema muito profundas, com respeito, inclusive, ao que está nas Escrituras, do período que os deuses, entre aspas, aqui estiveram entre os homens, períodos relativos ao primeiro terço da Atlântida, depois o recolhimento deles às suas origens, sua promessa em retornar. A partir daí, tivemos aquele contingente que, junto com o que sobrou de alguns atlantes, foi para camadas subterrâneas do planeta, dando origem aos intraterrenos.
e suas respectivas outras camadas dimensionais, enfim. O universo é bastante amplo, bastante vasto nisso. E, obviamente, isso, ao ser vinculado, está sendo feito aos poucos, mas de uma forma acelerativa. O contato iminente que você mencionou é possível, é o que se espera, mas talvez não da maneira como o pessoal, como as pessoas imaginam. Esse contato, em verdade, já acontece há muito tempo, de uma forma crescente, porque lidam tecnologicamente, tanto intra como extra, com o psíquico, com o que nós chamamos de abstrato, entrando nos nossos sonhos, manipulando evidências e experiências, inclusive fora do corpo físico, dimensionalmente, já há muito tempo, num crescente, incluindo, de uns tempos para cá, a questão física e outros detalhes dentro do contato de quinto grau que são pertinentes a isso. Tá? Onde existe uma linha tênue entre o psíquico e o físico. Então, o contexto, até mesmo de estudo e pesquisa, é muito mais amplo e muito mais profundo, coisa que alguns já estão bem avançados nesse processo, especialmente pesquisando os contatados. Então, é um universo bastante vasto e que se soma uma questão muito simples, mas determinante. Poucos vêm de fora. A maioria já está aqui há muito tempo. Como já foi dito, não somente por mim, nós dividimos o planeta com eles. Sejam eles de que natureza forem. Então, ainda mais que existe nos anais dos tibetanos, principalmente, nós encontramos isso de uma forma muito velada no Antigo Egito, na Antiga Índia, enfim, inclusive com respeito à linhagem dos Budas vivos. Tá? Nós sabemos, o último da Mongólia, década de 30, em que existe uma profecia bastante antiga, em que, no momento certo, essas consciências, esses seres, essas civilizações, no que tange a questão nossa planetária, aflorarão nos seus reinos subterrâneos à superfície, evidenciando de vez assim que nós não estamos sozinhos na superfície, nem da superfície para cima, para fora, e nem da superfície para baixo. Isso já foi, repito, profetizado, já foi colocado, e agora em voga muito essa questão extraterrestre, desse contato iminente. Tá? Estamos próximos disso, mas, como sempre, o trabalho principal é nosso. Precisamos oferecer interna e externamente uma ambiência, uma condição para que isso aconteça. Agora, o planeta também, como ser vivo, tem o seu processo de evolução. Então, num nível mais amplo e geral, englobando o sistema solar e outras estrelas do mesmo quadrante, e a nossa questão intraterrena, o planeta, o governo oculto espiritual do mundo também cumpre uma agenda. Não podem ficar essas consciências na dependência do ser humano se aprumar, né? Que, obviamente, pelo que vemos, não vai ser de boa vontade e em pouco tempo. Então, esse contato iminente, ele já foi adiado e realmente pode acontecer a despeito da preparação humana que, embora necessária, não é a única coisa que existe. Ô, Paulo, cósmica envolvida nisso. Nós temos uma longa vivência nessa área, né? Nossa,
era o tempo que a gente pesquisava mesmo, hoje já se pesquisa só pela internet, né? Hoje é vigília pela internet, isso não existe. Mas tudo bem, não é o caso. Nós temos evidências, apesar do assunto ser contestado, eu concordo, é muito difícil para você acreditar de que tem vida em outros planetas. A gente sabe essa questão das distâncias, todo mundo fala em dobras de tempo, essas coisas, mas as pessoas falam, é muito para a cabeça das pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas. Mas é inquestionável, são inquestionáveis as provas, nós já mostramos muitas ao longo dos anos aqui com você, nós trouxemos assuntos onde a gente mostrou construções fabulosas, fantásticas, e que hoje a gente não consegue reproduzi-las. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, não conseguimos fazer o que os caras fizeram, sei lá quem fez um tempo atrás. Então, é inquestionável que uma civilização, vamos esquecer agora da civilização de fora, de cima ou de baixo, passou por aqui uma civilização inteligentíssima, com recursos que a gente desconhece, com ferramentas que a gente desconhece hoje, em pleno século XXI, e que deixaram construções de um legado fabuloso. Será possível? É isso que eu peço para todo mundo raciocinar que está nos vendo agora, até quem é descrente disso. Será possível? Onde estão essas pessoas? Quem foram essas pessoas? Que nós conhecemos a história, teve os primatas, neandertais, essas coisas todas, e o planeta foi evoluindo até que existe um grande hiato aí também, né, que a gente não sabe como uma raça, você bem citou agora, dos Atlantes e outras raças que passaram por aqui, mas da onde teria, tem os Dogons lá da África, que eles dedicam a olhar para cima, e tantos outros que têm como registros, ou como idolatria, ou como crença, ou como respeito, seres divinos. E ser divino não sai da caverna, não sai do ar nem nada, vem de algum lugar, né, Paulo? Então, é, que, como é que nós vamos, como é que nós vamos buscar, como é que nós vamos resgatar essa possibilidade, porque você falou de mudar de energia do planeta, essas questões todas. Hoje todo mundo espera a salvação de algum lugar, né? Os O grande fanáticos. erro é esse. Tem a maioria A meu ver, é um grande equívoco. Então, E o estão ser humano se esperando acostumou com isso. o Independence Day, estão esperando resgate por naves e tudo isso aqui. Mas nós estamos falando em coisas mais sérias, por mais absurdas que possam parecer. Como é que nós podemos resgatar esse elo perdido? Vamos chamar de elo perdido mesmo, essa civilização antiga. Antiga, hoje nós temos uma série de coisas e não conseguimos ser iguais ou fazer o que esses caras fizeram, esses seres fizeram aqui. Onde você acha que nós perdemos essa ligação, Paulo, e por quê? É difícil, uma resposta difícil, convém. Mas temos que buscar, né? É isso que a gente busca, procura. Essa ligação se perdeu quando o ser humano mergulhou de uma forma muito profunda e cada vez mais na materialidade, perdendo seu elo com o seu verdadeiro eu, com sua verdadeira origem cósmica, seu verdadeiro eu divino, enfim, tudo aquilo que realmente é o objetivo central do nosso processo evolutivo de eclosão de consciência. Então, quando você desvia disso, obviamente, perde a conexão e você, como está nas Sagradas Escrituras, passa a comer o seu pão com o suor do seu rosto, porque você mesmo corta a sua ligação com a sua origem. E isso demanda, a longo prazo, um efeito dominó cada vez mais amplo, um processo até mesmo de degeneração. Nesse mergulho na matéria, onde os interesses são imediatos, cumprindo desejos, caprichos, que não, obviamente, vão satisfazer o seu todo, e sim uma parcela da sua personalidade. E nem a personalidade toda, apenas uma parcela da sua personalidade. E em cima disso, tá, como você bem mencionou, ao mesmo tempo que as grandes autoridades planetárias conhecem isso tudo, sabem,
obviamente, vão perder o poder, vão perder o domínio, vão perder a influência a partir do momento que o ser humano for mais consciente, for em busca do que realmente é importante, não mais se deixando manipular, dominar. Né? No aspecto geral, isso hoje é, pelo que observamos, praticamente inviável. Mas existem muitos que já estão acordando para um posterior despertar. Faz parte do processo. E, embora o acordar tenha muitos altos e baixos, é uma questão já de caminho irreversível. Então, aos poucos, para muitas pessoas, essa conscientização que você tanto fala, principalmente do que já tivemos no passado, bastante avançado, uma tecnologia completamente diferente e maior do que nós temos hoje, vai sendo cada vez mais consolidado de uma forma cada vez mais ampla, e embora tenha, repito, muitos altos e baixos e demande tempo, tá? Mas estamos num processo de final de Kali Yuga, onde muita coisa está sendo realmente esclarecida, embora ainda insuficiente para demandar uma atitude e um posicionamento real com respeito a esse tipo de evidência que está às nossas portas. É só você ir lá ver e constatar o que o cientista não consegue explicar. E o que não se consegue explicar é varrido para debaixo do tapete. Obviamente, o ser humano não sabe lidar ainda com o desconhecido. Sim. E o receio do que se pode encontrar a pesquisar a fundo, que você mencionou e muito mais, é muito grande. E o ser humano, sabemos, pelo menos na atualidade, que já vem de muito tempo, a atualidade que eu falo é no período que passamos na Kali Yuga, que já tem milhares de anos, e que aumenta cada vez mais. É muito mais cômodo deixar as coisas como estão, não se aprofundar muito, do que, obviamente, aflorar determinados conhecimentos, determinadas constatações, e se pesquisar a fundo disso, porque se abre, obviamente, um leque, levantando-se um véu, onde tudo praticamente vai precisar ser reformulado. Então, o contato iminente que você tanto fala, que você tanto falou e que tantos falam e esperam, é muitas vezes desprezado, menosprezado e rechaçado por muitos, por essa questão de manter as coisas como estão, principalmente sob um domínio, um poder e uma manipulação, porque ao aflorar isso e o contato iminente vai ser um choque tão grande, porque muitas das crenças, muitos dos conhecimentos, muitos dos processos que existem hoje cairão por terra, vão escoar por ralo abaixo, tá? Reformulando muita coisa e, em verdade, fazendo com que muito do que já passou seja perfeitamente compreendido, ou melhor compreendido, para uma reformulação, principalmente de valores, para a eclosão da humanidade. Isso é um processo, não é da noite para o dia, leva tempo, mas, obviamente, um contato iminente, seja ele qual for, vai ser um choque. Né? Um choque necessário, porque a humanidade pede por um sacode, evidentemente. Veja aí, Paulo, você... hoje nós temos a grande noite de maio de 86 aqui no Brasil, né? E teve brigadeiro participando, foi uma noite mundialmente conhecida. Gradativamente, os governos do mundo que governam a gente, que divulgam o que eles querem, né? o quanto eles podem, eles estão gradativamente admitindo a presença de objetos não identificados, as grandes potências, tipo Estados Unidos, Rússia, né? A França, mostrando essas questões. Então, existe um tipo de preparo. Se tudo é tanta besteira, por que eu vou ocupar meu tempo, minhas organizações, os meus setores governamentais, né, de inteligência e tudo, para falar sobre alguma evidência que eu não consigo explicar? Então, claro, Oi? Não dá dinheiro? Ou claro. Se foi colocado no altar há muito tempo? Isso, exatamente.
Então, nós estamos nos preparando. Tem agora uma. Recentemente, você deve ter lido também, parece que um objeto se aproximando da Terra que parece que não é natural. Você deve ter lido isso, né? Não sabe, ninguém sabe o que é. Eles conjecturam, fazem isso aqui, pode ser alguma coisa. Agora, eu quero que você fale aqui toda essa questão que existe realmente alguma coisa que vai acontecer. Se é de origem extraterrestre, se é de outra, não importa. Alguma coisa está para acontecer. Porque não existe outra maneira do ser humano entrar nesse processo de mudança consciencial sem tomar uma porrada. Esse é o termo mais certo. Você acabou de dizer as crenças. As crenças seriam abaladíssimas, né? E outras questões. Como é que o ser veria? O ser hoje quer se libertar, Paulo. Eu estou querendo me libertar. Eu tenho uma religião, eu tenho isso aqui. Aí chegam os caras lá de fora ou daqui de baixo, vem para a superfície. Como é que vai ser isso? Como você vê um contato iminente? Vamos dizer, aconteceu o contato. Como é que nós vamos nos virar e não nos transformarmos em seres dependentes desses seres que estão vindo aqui? Qual seria? Nós vamos entrar no campo da elucubração, mas qual seria a técnica, vamos dizer, de fazer a sua humanidade, em função de um contato, evoluir em alguma questão? Eu não vejo fórmula mágica para isso, ou alguma receita de bolo para isso, não. O que eu vejo é cada um segundo os seus dons. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo evolutivo, cada um tem a sua escolha pessoal, interna, em abertura de mente para isso ou não. Cada um tem a sua escolha, a sua percepção dentro das suas condições de querer ou não ampliar o seu estado de consciência para compreender que faz parte desse processo universal, ou então ainda se apegando a essa questão de crenças que vão obstaculizar, obviamente, muitas dessas questões. Você, no fundo, é que vai, obviamente, escolher como você vai conduzir a si mesmo perante determinadas questões que estão para acontecer. Tá? Aliás, que já estão acontecendo há muito tempo. É como a civilização atual descobrir uma aldeia de índios que nunca teve contato dentro da Amazônia com nada nem ninguém. Aldeia essa que imaginava que o universo fosse só o que a cercava, né? Nessa aldeia, os índios imaginarem ali só o que os cercam. Eu coloco índio aí, mas sem conotação nenhuma. Hoje em dia a gente tem que desenhar, né? Sem conotação nenhuma pejorativa, muito pelo contrário, porque eles são o que sobrou da antiga Atlântida. Enfim, eu tenho um respeito enorme. E não existe, creio eu, um brasileiro que não tenha um mínimo de sangue indígena na veia. Mas, voltando ao assunto, qual vai ser a reação daquelas pessoas, com um choque cultural tão grande quando o homem dito civilizado entra numa aldeia dessa? Vão ter pessoas ali que, obviamente, vão querer aprender, vão abrir a cabeça para o novo. Tem outros que vão querer se manter na sua antiga cultura, chamando isso de tradições, onde se tem uma parca noção, em geral, na humanidade toda, do que vem a ser até tradição. Tradição é muito confundida com vício ou permanência em determinados costumes, e isso não é tradição. Tradição vem de tradere, do latim, que quer dizer transmitir. Então, você transmite algo por geração em geração, principalmente de boca para ouvido, isso vira uma tradição. Tá? Então, se confunde muito costumes, hábitos, etc., etc., colocando a capa de tradição quando não tem nada a ver. E, obviamente, numa proporção maior,
como Hermes Trismegisto já rezava, e reza o Kybalion na segunda lei, o que está em cima é como está embaixo, não igual, mas semelhante a análogo, proporcionalmente, esse choque vai, de acordo com o preparo que cada um quis fazer ou não, repercutir de uma forma ou outra. Porque a gente sabe que vamos ter pessoas abrindo a sua consciência cada vez mais e pessoas apegadas a outras questões. Né? E realmente é um assunto bastante polêmico, porque voltando a cada um segundo seus dons, segundo o seu ritmo, segundo suas escolhas. Como você receberia, eu, você, cada um, nós já temos, vamos dizer, somos de casa, conhecemos, claro que nós sabemos que da existência, já vimos, eu já presenciei, eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao fenômeno, que eu chamo de fenômeno, né? Isso aí já inúmeras vezes, são mais de 65 anos de lidando com essa questão. Agora, ponha-se numa cabeça numa civilização que está vindo aqui, né? Qual seria o plano? Olha, é elucubração de monte, mas a gente tem que pensar. O que eles viriam fazer aqui? Por que eles investiriam? Eles investiriam em seres como nós, vamos dizer assim? Com que objetivo? Nós não fazemos. Nós temos uma coisa é real. Nós não fazemos mal nenhum lá para fora em termos, né? Porque se a gente fizer uma besteira, que nós estamos em ebulição, o planeta Terra está em ebulição. Nós temos hoje armas muito mais potentes do que a Hiroshima e Nagasaki ali, que acabou. Aquilo é fichinha. Então, hoje, isso é ciência. Se a gente entrar num conflito nuclear, nós somos capazes de destruir o planeta. Que diz aí, eu não entendo nada disso, mas diz que se explodir uma dessas bombas lá em cima na atmosfera, a potencialização é maior, vai para Cucuia o planeta, vai para Cucuia. Em indo para Cucuia, modifica todo o sistema, pô. Tudo tem atração, então... Vai estabelecer um desequilíbrio enorme no sistema. Perfeito. Será que não seria essa a razão mais lógica de alguém visitar-nos nesse sentido? Essa civilização vai aprontar. É uma das. Eu tenho motivos para... Como é que você se coloca na cabeça deles? Por que eles viriam para cá? Eu tenho motivos para, não digo afirmar, mas para mencionar que, primeiramente, eles não nos visitam, são raros. Repetindo, nós dividimos o planeta com eles, eles estão aqui há muito tempo, sabem o que a gente é, muitos são observadores e acompanham o nosso processo evolutivo, onde, inclusive, algumas civilizações são nossas irmãs mais velhas, uma vez que parte da humanidade tem esse DNA. Isso é uma coisa. Segundo, por que esse planeta aqui, nossa humanidade, que é uma minúscula poeira na borda da galáxia, desperta tanto interesse? Quem pode responder isso? Somente eles. Somente eles. Somente eles. Agora, que existe um cronograma de trabalho em que o nosso sistema solar está incluído em algo maior, em termos de operacionalidade cósmica, isso, para mim, é inegável, é indiscutível. Ainda mais levando-se em conta a questão dimensional, levando-se em conta o logos solar, todo esse processo que, de forma oculta, alguns conhecem, e não são poucos. Então, você, juntando o pacote todo, juntando esse contexto, é difícil conceber por algo que, aparentemente, é completamente desconhecido. Tá? Que existe, obviamente, algo substancial por trás, e lembrando uma questão, né? Quem disse que nós somos prioridade de contato? Quem disse que eles vêm ao nosso sistema, ao nosso planeta, como vão em tantos outros? Existe um intercâmbio enorme por aí, né? Como se diz, até ouvi isso dentro da Rosa Cruz, nós somos como peixes dentro d'água
que não fazemos nenhuma ideia do que está acima da superfície. Perfeito. O movimento acima da superfície é muito grande, a gente com o peixinho não inibe. A gente com o peixe não sabe nem o que é molhado. Só vamos saber o que é molhado fora da água, né? Então, estamos nesse contexto evolutivo ainda se abrindo. Tem uns que são pescados, tem alguns que vão de rede de arrasto, né? Mas continua peixe. Mas em algum momento esse peixe vai eclodir, né? Então, eles fazem parte de um contexto muito maior, muito mais profundo, que a gente não tem ideia. Se você me permite, eu vou citar aqui uma passagem que, volta e meia, a gente coloca em alguns eventos, que foi uma experiência de um saudoso colega e amigo nosso, que você conheceu muito bem também, os Gonzagas Cortez. Sim. Vou citar o nome dele aqui. Ele passou por uma experiência muito interessante, onde ele esteve, segundo o relato, na presença de um ser dentro que ele classificou como um objeto, uma nave, uma base, sabe-se lá o quê, mas que era uma coisa completamente alheia ao que a gente conhece aqui. E ele fez uma pergunta que todo mundo faz, uma pergunta totalmente terráquea. Da onde você vem? Porque muitos que lidam com isso, principalmente na parte dita esotérica, né, que a gente vê aos montes na internet, e que, em verdade, não tem nada a ver com ufologia, e muito disso tem a ver com o esquizotérico e misticuloide, não é esotérico de verdade, mas, enfim, né, os verdadeiros que entram nessa seara, né, alguns já tiveram acesso a esse relato. E muitos se preocupam, como eu estava dizendo, com a origem. Fulano vem de Sirius, é Arcturus, e é Andrômeda, e é Vega, e é Aldebaran, e é Hegel, e é isso, é aquilo. Ele fez essa pergunta para o ser, dito comandante da nave. Ele teve uma resposta de um ET, não teve uma resposta terráquea. Estou olhando de lado assim porque você está do meu lado aqui, não exatamente na minha frente. Aí você respondeu para ele: eu não sei onde eu termino e você começa, e vice-versa. Como você vai entender de onde eu venho? Eu simplesmente estou. Então, a origem, da página 2 em diante, deve ser a menor das nossas preocupações. Assim como outras. O que eles vêm fazer aqui? Qual o interesse deles aqui? Sinceramente, eu não sei. Não sei se existe quem responda isso. Tá? E é relevante. Eles vêm, não vêm, chegam, não chegam, fazem, desfazem. Nós não temos nenhum poder sobre isso. Como eu sempre digo, não precisa ir no meio do mato para ter contato com o ET. Se ele tiver que levar dentro do seu banheiro, da sua casa, ele vai levar. Temos um monte de casos aí. Na casuística temos muita coisa que comprova isso, com testemunhas. Né? Testemunhas. E não estou falando, me referindo somente à questão do contato da abdução extraterrestre. É um contexto também metafísico, psíquico, espiritual, em relação a hierarquias do nosso próprio planeta, né? Físicas. Né? As manifestações são muito parecidas, porque entra num contexto dimensional, tecnológico, onde, para nós, o que é abstrato e subjetivo, para eles é objetivo. Dentro do que você até mencionou, só para fechar, tá? Essa questão obstaculizante que muitos colocam, principalmente alguns membros da ciência, abrindo parênteses, até mencionando o Glaser, Marcelo Glaser, ele tem toda a razão quando diz, poxa, Galileu, Kepler, Copérnico, Isaac Newton, eram cientistas querendo chegar a Deus, até Einstein, querendo chegar a Deus.
queremos chegar ao Criador, queremos chegar a algo substancial, não necessariamente Deus como nós entendemos, mas algo transcendente, que, obviamente, no seu desmembramento, originou tudo que existe. A ciência verdadeira era feita, e não a ciência atual, em grande parte, que cumpre uma agenda política e econômica. É verdade. Infelizmente, quando a ciência voltar a ser ciência, aí sim teremos um amálgama com a ciência cósmica de outras civilizações. E, para fechar, mencionando dentro do que você colocou, da questão obstaculizante que muitos colocam, não é desculpa, não é motivo, porque em meados do século XIX discutia-se se o ser humano podia aguentar a velocidade de um trem. No finalzinho do século XIX, início do século XX, discutia se o ser humano podia resistir aos reveses que um carro recém-descoberto, recém-inventado, teria. Meados do século XX, década de 50, discutia se o ser humano aguentaria, por exemplo, a ultrapassar a velocidade do som. Se a velocidade do som poderia ser ultrapassada, porque era uma barreira. E teve um projeto nos Estados Unidos onde a velocidade do som foi quebrada. Então, a ciência, a tecnologia, o conhecimento humano não é estático, é sempre dinâmico e se reformula o tempo inteiro. Nós somos eternos aprendizes, o ser humano aprende a cada segundo. Com certeza. Inclusive com outro ser humano. Então, hoje, o que é considerado uma barreira, amanhã não vai ser mais. Porque, como diz a velha frase, a heresia de ontem é a ortodoxia de amanhã. É só procurar abrir um pouco a mente e jogar fora seus preconceitos e outras questões obstaculizantes, filtrando, obviamente, e tendo o principal, mencionado no início do nosso trabalho agora aqui, o bom senso sempre. Sempre. Sem viagens, mas sem radicalismos. Sempre um ponto de equilíbrio, que foi o que Siddhartha, o Buda, tanto pregou, o equilíbrio. Corda nem tanto frouxa, corda nem tanto esticada. Agora, se manter nesse fio da navalha é que é o grande desafio. É verdade. E veja, desde pequeno, assim, vamos dizer, essa questão que você está falando, e mais englobando tudo que a gente está tratando, foram feitos. Nós somos esotéricos também, exotéricos, místicos, seja lá o que for. Nós buscamos a transcendência, né? Eu, você, mais um monte de gente. Assim, a gente procura pensar um pouquinho além disso aqui que nós estamos tocando aqui. Então, a gente percebe que existe coisa maior. Então, se existe coisa... Se nós estamos fazendo um efeito comparativo aqui, é porque nós estamos falando sobre coisas que existem. Se a gente não conhecesse, a gente não poderia falar sobre. Como é que eu vou ter ideia, né? Então, claro. desde pequeno venho assistindo o filme Guerra dos Mundos, N filmes ali de ficção, chamada ficção, o Extraterrestre, o Spielberg, que eu não canso de assistir isso, é uma coisa de louco, como se fosse uma obsessão. Então, essas pessoas que fizeram isso, que escreveram isso, que criaram isso, eles viram isso aí em algum lugar, Paulo. Eles viram em algum lugar, seja em sonho, a mente deles alcançou um lugar onde estava toda essa ficção para trazer para um plano onde pudesse sido mostrar para as pessoas. Você vê que existe desde o passado ali, né? Existe essa possibilidade de seres que nos visitam, desce uma nave no meio dos Estados Unidos e tem um contato com o homem metálico, e depois aquela gracinha do ET que fala, prepara as crianças do futuro, provavelmente, porque ele é pequenininho, ele é querido, tal. Por ser aquela obsessão do contatos imediatos. Então, veja,
é iminente realmente, porque é uma verdade, porque se não existisse... E esses filmes marcam, ô Paulo, marcam todas as pessoas, isso é incrível. Então, nós estamos, seja qual for o plano arquitetado, ele está no seu tempo, acredito. A gente que é muito apressadinho, né? Falou, vem logo acabar com isso aqui, levar. Mas parece que é um projeto muito bem elaborado e no tempo que não é o nosso, no tempo que tem que ser. Isso mesmo, concordo. Nada vem do nada. Eles tiram isso de algum lugar, evidentemente. Analisar profundamente isso, né, não deixa, como é feito de forma a tocar as pessoas, pelo menos muitas. Nossa! Tem outras que vêm só como entretenimento, tudo bem, cada um acredita e vê do jeito que quiser, não é nada contra isso, né? Cada um no seu ritmo. Então, dentro desse processo, só um momentinho. Dentro desse processo, nós temos justamente algo que, como você falou, cheira a um planejamento, chega a uma questão proposital. E dentro dessa questão de proposital, o que você tem de melhor para preparar o inconsciente e o espírito das pessoas com respeito a determinados temas, principalmente quando esses temas e a maneira como é feito toca o coração das pessoas. O que toca o coração, ninguém mais esquece. Quando você se emociona com alguma coisa, você não mais esquece. Não existe maneira melhor de se lidar com o inconsciente. Então, ao longo da década de 50 para cá, ficção científica e também fantasia têm abordado muito esses temas, né? Principalmente esse de vida fora da Terra, ou outras civilizações, etc. Viagem ao futuro, o espaço. Isso que eu ia falar. De 50 para cá, você nota que nos filmes a tecnologia apresentada é cada vez maior. Não se falava na década de 50 e início da década de 60 em outras dimensões ou viagens no tempo, ou em universos paralelos. Hoje em dia, você tem um universo paralelo, viagem no tempo, questões multidimensionais, enfim, sabe-se lá o que ainda vem por aí. Então, existe um planejamento, porque, obviamente, essas civilizações têm uma tecnologia muito além disso que a gente não está preparada nem para conceber a nível imaginativo, né? Porque o ser humano ele só vai identificar aquilo que ele reconhece. Ele não tem como elaborar a partir do desconhecido. Se existe um processo imaginativo, onde Jung já falava, você vai ter o acesso inconsciente coletivo qualquer, onde está lá registrado numa caixa alguma coisa, você tem acesso. Sim. E se você tem acesso é porque existe uma identificação vibracional e mental com aquilo ali. Ou seja, nada vindo nada. E só para complementar, eu realizei um seminário, fiz um evento também, mas lá em outro espaço, mas eu realizei aqui no Pilares um seminário de um dia inteiro, isso foi antes até de 2019, de 9 da manhã às 7 da noite, só sobre ufologia no cinema e cinema na ufologia. Olha que legal. Justamente isso e as mensagens subliminares. Muito bom. Disso aí, né? E só para começar, o levantamento que principalmente minha esposa fez com respeito a esse material, em menos de 40 minutos ela conseguiu levantar mais de 250 filmes, séries, documentários e principalmente, que é a grande chave, desenhos animados. Desenhos animados, falou tudo. Com respeito a isso, que a gente tem isso desde o início da década de 60, começando pelo National Kid, lembra disso? Daí para cá, não parou mais. O volume de desenhos animados, justamente com esses temas, tá? E hoje em dia você tem desenhos animados com esses temas para crianças da mais tenra idade, de 3, 4 anos de idade. É uma coisa absurda. É verdade. Isso não é só entretenimento. É verdade. É isso, por isso que eu digo que é o preparo. É o eminente para nós, é o eminente, pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos.
Essa coisa maior, como você citou, a gente conhece, a gente sabe que tem ciclos septenários. Então, estamos passando por ciclos septenários, como sempre passamos, agora de uma forma mais intensa, porque se você for avaliar bem, 2012, que foi o ano-chave para o calendário maia, que quase ninguém entendeu o que foi aquilo ali. Fechamento de um ciclo, começo de um outro. Ou seja, a partir de um evento desses, nós temos um intervalo de 7 anos. São 7 anos que o Cosmos está dizendo, ó, vocês têm 7 anos para se aprumar aí, vamos ver se vocês melhoram um pouquinho, senão vê outra porrada aí. Sim. Vai pelo amor, vai pela dor. 2012 para 2019 deu quantos anos? 7. O que começou no início de 2019? A porrada. Covid. Pois é. 2019 para 2026. Quantos anos? 7. Ano que vem. Ou seja, tem mais 7 anos para a humanidade começar a dar um passo para uma mudança. Não estamos vendo isso. Veio outra paulada aí. E não sou só eu que estou dizendo, não. Tem muita gente boa aí, muito melhor do que eu, colocando isso. E assim vai. É um processo cíclico. Aí nós vemos nas centúrias de Nostradamus, onde as centúrias que falam sobre o chamado final dos tempos, que não é o final da Terra, o final do planeta, o fim do mundo, isso não existe. Você fecha o final dos tempos. Que tempos? Tempos que já passaram para outros que estão chegando num novo ciclo, um novo processo da humanidade. O que, dentre outros elementos, caracterizam o final dos tempos. Ali está, no Apocalipse, e principalmente nas centúrias de Nostradamus. Sinais vindos, sinais do céu. Verdade. Note, não são sinais no céu, são sinais do céu, ou seja, vindos do céu. Você teve cometas, você tem o asteroide Apophis, que está previsto. Essa coisa que está chegando aqui, que eu falei há pouco, né? Que ninguém sabe o que é. Você teve, em 2017, o Oumuamua. Isso. O objeto interestelar, o primeiro que foi detectado. Tem o Borisovich, em 2019. O segundo objeto interestelar detectado. E agora nós temos o terceiro objeto interestelar, por isso se chama 3I, Atlas. Atlas, que foi o mecanismo ou o processo de observação, o responsável pela detecção desse objeto, que, obviamente, se comporta, pelo que o telescópio Hubble e o James Webb puderam detectar, se comporta aparentemente como um cometa. Isso aí. Tem todas as características, como a cabeleira, não se consegue enxergar o núcleo, por isso que não tem uma precisão com respeito ao tamanho do objeto, que pode variar de poucos quilômetros a mais de 5.000 quilômetros, pelas estimativas. Apresenta um início de uma cauda, apresenta uma coma ou cabeleira, característica do cometa, pela constituição provavelmente de gelo, que é o que constitui o cometa, enfim, mas não é conclusivo. Exato. Tem uma aceleração muito grande, vem uma velocidade muito grande, porque, segundo a ciência, a astronomia e mecânica celeste, ele sofreu uma estilingada ao passar pelas estrelas, isso aumenta a velocidade de qualquer objeto. A Voyager, foi feito isso na Voyager. É um efeito chamado, no caso da Voyager, swing by. Ou seja, ela entrou em órbita de Júpiter, que ela foi direto para Júpiter. O ângulo de saída fez com que a gravidade de Júpiter, de acordo com o cálculo, a jogasse acelerativamente em direção a Urano, que fez a mesma coisa em relação a Netuno, fez a mesma coisa em relação a Plutão e saindo fora do sistema solar, onde cada, entre aspas, estilingada, ela sofreu uma aceleração maior. Isso é mecânica celeste. Foi o que, provavelmente, esse objeto sofreu até entrar no nosso sistema solar. A questão é que, pelo cálculo
ele obedece uma órbita hiperbólica. Uma órbita de um cometa ou de um asteroide em torno do Sol é parabólica, ou seja, é uma órbita alongada, mas que não sai do sistema solar. Um objeto de órbita hiperbólica não fica no sistema solar, vai embora. Né? Então, como esse veio de fora pela órbita, calcula-se que ele vai passar entre a Terra e Marte, vai passar bem próximo a Marte, onde até sondas que lá estão vão estudá-lo melhor. Esse objeto, pelas estimativas, vai passar perto do Sol numa distância de mais de 220 milhões de quilômetros. Lembrando que a Terra está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros do Sol, ou seja, ele vai passar mais afastado do Sol do que a Terra está, né? Não tão próximo à Terra. Então, essas questões que eu tenho visto, o objeto está acelerando, o objeto corrige órbita. Primeiro, se fosse realmente algo alienígena no sentido inteligente, tripulado, eu nunca vi nave de ET corrigir órbita, pelo amor de Deus. Corrigir trajetória, melhor dizendo. Órbita, trajetória. Acelerativo, bom, o contato de Eduard Meyer na Suíça com os pleiadianos. O que foi dito para eles? Que eles vêm das Pleiades para cá e vice-versa em questão de segundos. Lembrando que as Pleiades estão numa distância física a 415 milhões de quilômetros. Não, a 415 milhões de quilômetros, perdão, 415 anos-luz daqui. Anos-luz, em direção à borda da galáxia. As Pleiades estão mais próximos da borda da galáxia do que nós. Tá? Embora 415 anos-luz seja nada em termos de mensuração galáctica. Tá? Agora, é uma distância considerável que você levaria 415 anos viajando na velocidade da luz para chegar lá. Os caras fazem segundos. Velocidade da luz para nós, né? Porque é o que a gente conhece, né? Então, qual o motivo de uma nave entrar no sistema solar, enfim, nessa velocidade que é para eles muito abaixo de velocidade de cruzeiro? Qual o sentido, o motivo disso? Só eles, se isso for verdade, só eles para saber. Né? Então, por enquanto, nós temos essas conjecturas com respeito a este objeto, ou seja, nada conclusivo. Tanto não é conclusivo, que tem muita gente colocando aí que as fotos do James Webb estão bloqueadas. Não, não estão bloqueadas. Elas estão, no momento, suspensas, porque estão sendo pesquisadas. Enquanto os cientistas não pesquisarem o sentido real das fotos, elas não podem ser divulgadas. Com certeza, claro. A NASA tira uma foto da Lua agora, de uma órbita que uma sonda faça de uma determinada região. Vai divulgar isso para o público imediatamente? É claro que não. Eles vão analisar a foto, vão avaliar se vão censurar ou vão divulgar, e se divulgarem, vão colocar um ponto ou outro rachurado, como você tem N fotos, não só da Lua, como de Marte, dessa forma na internet, que a própria NASA coloca na internet. É isso. É isso. Então, é isso aí, Paulo. Já estamos em cima da hora. É um papo legal, é um papo que você pode continuar aí na sua roda de contatos, né? Um papo sério, sério. Pode parecer papo de louco. Sempre que eu falei, durante todos esses anos, eu fui gerente de banco, fui empresário, fui de tudo, mas eu sempre assumi a minha condição de ufólogo ou admirador de discos voadores, e a reação era sempre a mesma. Começava a falar, era sarro, todo mundo tirando sarro. Não sei o que, coisa de louco. Não dava 5 minutos, todo mundo ficava quietinho e ficava atento à conversa. Então, está dentro de nós isso aqui. Como disse o Paulo há pouco, talvez sejamos todos de outro lugar. E estamos aqui só esperando a hora de voltar de novo para casa ou encontrar os nossos parentes que estão em algum lugar, seja aqui, seja em algum outro lugar do espaço. Paulo, meu filho. Papo de louco é violência, é hipocrisia, é corrupção, é tudo que a gente vê por aí. Isso, para mim, que é papo de louco. Esse papo aí toca lá no fundo da alma em algum momento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você vê quando você assiste um filme desse. Não tem em quem não reverbere. Não tem, não tem.
É isso aí. Meu querido amigo e irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em trocar ideias aqui, passar a sua experiência, né? E vamos certamente nos ver em outras ocasiões aqui, falando sobre esse assunto maravilhoso e tantos outros que estão interligados, porque tudo está interligado. É isso aí, Paulinho. Um grande abraço, querido. Eu que agradeço a todos vocês que nos ouviram, estiveram presentes, e principalmente a você, Eustáquio. Foi um prazer, uma alegria, como sempre. Muito obrigado. Até mais. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Ram. Isso, se seja. É legal esses papos. Falando de ufologia, então é comigo mesmo, porque tá no sangue, né? Não sei. Tá no sangue, é muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos esperar o dia. E que o contato seja para quê, como, por quê, não sei. Mas se eles estão para vir, alguma razão eles têm. Pode ter certeza. É isso aí, fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.